Olá, professor! Este vídeo traz orientações e sugestões de atividades para o livro Tem um Porco na Minha Casa. O livro Tem um Porco na Minha Casa é uma história emotiva do gênero conto, que nos mostra a chegada de um bebê recém-nascido a uma casa pelo olhar de uma criança na faixa dos 6 anos de idade. A primeira reação de revolta, motivada pelo ciúme, é o que dá início à história. Nós vemos a mudança de rotina da criança e percebemos que ela deixa de ser o centro das atenções que passam a ser divididas com o irmãozinho. As ilustrações são muito bonitas, coloridas e divertidas, todas partindo do ponto de vista da criança e de como ela enxerga e entende aquele bebê. A autora Cláudia Souza é escritora, tradutora, pesquisadora da infância e psicóloga especializada em psicopedagogia. Ela nasceu em Minas Gerais, mas vive na Itália desde 2006, onde trabalhou com projetos de intervenção cultural voltados para crianças. Atualmente, ela atua como psicopedagoga em uma escola voltada para crianças bem pequenas, e os seus livros já foram publicados em 8 países. O ilustrador Adriano Sarques, ou B. Sarques como ele prefere, é mineiro e ama sua profissão. Ele a aprendeu de forma autodidata e costuma dizer que, desenhando ele aprendeu a desenhar e pintando ele aprendeu a pintar. Os seus trabalhos já ilustraram diversas revistas e livros infantis. Esse livro é indicado para crianças de 4 a 5 anos e essa é uma faixa etária importante porque é quando o gosto pela leitura e a fruição dos sentimentos são consolidados. Por isso, dá para a criança a oportunidade de se encantar com a palavra, seja falada, escrita ou imagética, faz o imaginário dela aflorar. E isso ajuda na construção de um sujeito dialógico, criativo e sensível, e que vai se tornar um leitor fruidor e autônomo. E esse processo vai ter ainda mais qualidade se você, professor, se envolver nele por inteiro e se descobrir um leitor que se rende aos encantos da literatura. Quando você estiver fazendo a sua preparação, a sua leitura do livro, em consonância com o conceito de leitura dialogada, nós sugerimos que você tenha em mente estas perguntas. Quem é o personagem central deste livro? Em que lugar acontece esta história? O que o menino acredita que pode ensinar? Para quem? Há um brinquedo que está sempre junto do menino. Que brinquedo é esse? Afinal de contas, quem chegou à casa do menino? E agora a gente vai passar para as nossas sugestões de atividades. E a gente tem certeza de que, com base nelas, você, professor, vai se inspirar para criar você mesmo as suas próprias atividades. Porque, afinal, você conhece os seus alunos melhor do que ninguém. Todas as atividades estão de acordo com documentos produzidos pelo Ministério da Educação e levam em conta o seguinte: o proposto para a educação infantil na Política Nacional de Alfabetização, o proposto como os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento para a Educação Infantil constante na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, o proposto como os 6 direitos de aprendizagem para a educação infantil constantes na BNCC, o proposto como objetivos a serem alcançados nos seguintes campos de experiências apresentados pela BNCC: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, fala, pensamento e imaginação, e quantidades, relações e transformações. A primeira atividade que nós sugerimos é a exploração da capa e da contracapa do livro. É muito importante deixar as crianças manusearem o livro, porque nessa faixa etária, essa atividade permite que elas consolidem os seus conhecimentos a respeito desse objeto. Então você alia o som, dando nome ao objeto livro, e movimento, folheando as páginas, e repete esse processo até todas as crianças terem participado. Depois, você pergunta se elas sabem qual que é a história que você vai ler. Essa atividade tem como fundamento os direitos de aprendizagem da BNCC do 1º ao 4º. E ela desenvolve o conceito de literacia, porque as crianças estão entrando em contato com comportamentos leitores. A próxima atividade é de exploração das imagens do livro. Então, você se senta em um círculo no chão com as crianças e mostra o livro para elas.
Daí você vai folhear e escolher uma imagem que chamou a sua atenção. Mostra a imagem para as crianças e fala, por exemplo, eu gostei das páginas que mostram o menino jogando bola, eu adoro jogar bola. Depois você passa o livro para a criança à sua direita e pede que ela faça o mesmo. E essa atividade só termina quando toda a turma tiver participado. E você pode desafiar as crianças com algumas perguntas como: de que imagem você gostou? Mostra pra gente a imagem. Essa atividade tem como fundamento os direitos de aprendizagem da BNCC do primeiro ao sexto. E ela vai proporcionar para as crianças os primeiros passos na construção e na apresentação de um texto argumentativo oral, o que faz parte do conceito de literacia. Agora vamos passar para a roda de leitura. Você e as crianças vão se sentar no chão, formando um círculo, e você mostra o livro para elas verem de onde vai vir a história. Daí, você vai ler o livro usando exatamente as palavras da autora, sem fazer nenhuma substituição. Por conta da faixa etária das crianças, lembre-se de fazer pausa quando achar necessário e repita o processo até ter lido o livro todo. É importante não mudar as palavras, porque nessa leitura as crianças vão entrar em contato com as escolhas da autora para encaminhar a história. Afinal, ler um livro é diferente de contar uma história para as crianças. E essa leitura leva ao desenvolvimento de vários comportamentos leitores. Todos os direitos de aprendizagem estão contemplados nessa atividade. E também os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, e fala, pensamento e imaginação. A próxima atividade é a do reconto. Coloque os seus alunos sentados em um círculo e você, professor, fica no meio dele. Aí você diz que você vai recontar a história do livro. E faz isso usando as suas próprias palavras. E observa a reação das crianças. Depois disso, você propõe que no dia seguinte, nesse mesmo momento da aula, uma das crianças reconte a história para os outros. E faça isso apenas com os alunos que se mostrarem interessados em participar. Quando uma criança reconta uma história, ela repovoa o imaginário dela e desenvolve uma escuta atenta ao outro. Já para você, professor, nessa atividade é importante verificar a aquisição de novas palavras e o enriquecimento do repertório dos alunos. Você também pode desafiá-los a escrever as palavras que eles acham mais interessantes. E todos os direitos de aprendizagem estão contemplados nessa atividade. Agora, uma atividade de seleção e ordenação de objetos. Para ela, é importante que você tenha cartolinas brancas, pretas, rosa, verdes e amarelas e um rolo de fita adesiva. Com as cartolinas coloridas, você vai fazer quadrados de 10 centímetros de lado. Daí você junta os seus alunos numa roda e coloca esse material misturado no meio deles. Depois pergunta: quem de vocês tem irmãos? Aí repete a pergunta específica: quem tem um irmão? Quem tem 2 irmãos? Assim por diante. Depois, com os quadrados de cartolina, você monta um gráfico em uma das paredes da sala. Cola na vertical a quantidade de quadrados correspondentes a quem tem um irmão. Aí, com a cartolina de outra cor, cola os quadrados correspondentes a quem tem 2 irmãos e assim por diante. Mostra para os alunos o que aconteceu com as respostas e a figura que foi construída. E deixa os alunos observarem por um tempo e formularem hipóteses. Depois, pergunta: quantos de vocês têm apenas um irmão ou irmã? Caso sejam, por exemplo, 4 crianças, você toca no ombro de cada uma e diz: 4 crianças aqui têm um irmão ou uma irmã. Aí mostra o gráfico e fala: aqui tem 4 quadrados brancos. E então você escolhe um dia da semana e um momento da aula e repete o processo, até todas as respostas estarem no gráfico e todas as crianças terem feito observações sobre ele. Essa atividade introduz o conceito de numeracia e os alunos vão trabalhar os conceitos de quantidade, correspondência, seleção e ordenação. Agora é com você, professor! Esperamos que estas orientações ajudem a trabalhar o livro em sala de aula e que você e os seus alunos tirem muito proveito dele.